Oi. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi, você tá no Tagarelando. Eu sei, gente, talvez você esteja se perguntando, ué, mas eu achei que eu tinha clicado num vídeo pra ver uma resenha de um livro da Jane Austen. Jane Austen não escreveu romance, gente. Os livros dela são clássicos aí, bem leves e tranquilinhos de ler. Então, por que essa introdução doida, Gabi? Calma, fica tranquilo que você vai entender já já ao longo deste vídeo. Então, se liga aí após a vinheta. Hoje eu vou trazer a resenha para vocês de mais um livro lido neste ano da Jane Austen, que é um dos menos conhecidos dela e por isso, justamente, que eu me surpreendi bastante com a leitura desse livro, que é o Abadia de Northanger. Bem, gente, esse livro foi escrito em 1798, um dos primeiros livros escritos pela Jane Austen, só que ele ficou guardado durante 20 anos por um editor e só foi publicado em 1818, no ano seguinte à morte da autora. Então, infelizmente, ela não conseguiu ver este livro sendo publicado. Mas uma coisa interessante é a gente perceber qual era o contexto daquela época. Este livro aqui foi escrito no início do século XIX, uma época em que o estilo literário que estava assim super em alta, super na moda, especialmente na Inglaterra e em outros países europeus, era o estilo literário do romance gótico. Eu não sou nenhuma expert em literatura não, tá bom? Mas eu tenho certeza que todos nós já estudamos alguma coisa na escola a respeito desse gênero literário. Então, normalmente, e a grosso modo, claro, são aquelas histórias assustadoras, assim, sombrias, horripilantes, que tem como cenário, como pano de fundo, aqueles castelos medievais cheios de passagens secretas, aquelas catedrais gigantescas e sombrias, escuras, e que envolvem uma trama de suspense com morte, seres sobrenaturais, fantasmas, vampiros e coisas assim. E por que será que esse gênero era tão famoso? Pelo mesmo motivo que até hoje as histórias de terror, de suspense e de mistério fazem tanto sucesso e nos atraem. As pessoas geralmente gostam dessa sensação de medo que essas histórias de ficção provocam, porque afinal elas não condizem com as suas realidades. Então, por mais que você se assuste aí lendo alguma história horripilante, não tem problema, porque afinal é só uma história. Sendo assim, a Jane Austen escreveu A Abadia de Northanger com a intenção de satirizar um pouco a respeito desse gênero literário que estava tão em voga na época e que eram lidas especialmente por jovens mulheres da sociedade britânica, porque apesar de os homens lerem também e gostarem, eles não admitiam com tanta facilidade não, tá bom? Eles tinham vergonha, que é inclusive uma coisa que este livro mostra aqui em um determinado momento. E aí aqui nós temos a personagem principal, que é a Catherine Morland. Ela é uma garota que não é nem rica e nem pobre, ela vem de uma família grande, ela tem 9 irmãos e eles moram numa cidadezinha do interior, afastada aí das grandes capitais. Ela é uma jovem com seus 17 anos mais ou menos, que não tem lá muitas características físicas e nem intelectuais que a distinguam ou chamem aí a sua atenção. Pelo contrário, ela é uma pessoa extremamente ingênua, que não está acostumada com a vaidade, com a sagacidade, nem com a falsidade que algumas pessoas podem apresentar. Portanto, comparada a outras personagens da Jane Austen, essa daqui é um pouco mais bobinha mesmo, sabe? A única coisa que ela realmente gosta de fazer é ficar lendo esses livros aí de terror e ela fica enchendo a sua cabeça de imaginação. Então, como a Catherine já tem 17 anos, no comecinho da história, ela é convidada para viajar com amigos aí da sua família para uma cidade um pouco maior, que é a cidade de Bath, onde ela será devidamente apresentada à sociedade, que é um ritual aí, mais ou menos, que as garotas naquela época precisavam fazer, porque era o que demonstrava que uma moça já estava numa idade adequada para se casar. E lá, então, ela conhecerá pessoas novas, pessoas muito boas, mas pessoas nem tão boas assim também. Só que tudo isso contribuirá com o crescimento e com o amadurecimento dessa personagem, o que é algo muito interessante. E então, em um dado momento da história, ela será convidada a viajar e se hospedar na Abadia de Northanger. E é então que ela fica extremamente animada, porque ela finalmente vai conhecer um lugar parecido com o cenário das histórias aí que ela tá acostumada a ler. E então ela espera embarcar numa grande aventura de suspense cheia de mistérios também. Só que aí
a nossa querida autora entra em ação para ensinar mais uma vez por meio das suas histórias, especialmente as moças jovens, né, da sua época, que a realidade é completamente diferente da fantasia que elas tanto gostavam de ler. E todos nós precisamos saber distinguir isso para não nos frustrarmos com a vida sendo do jeito que ela é. Mas ao mesmo tempo em que a Jane Austen, ela satiriza e faz uma certa piada com esse gênero literário aí gótico, que explora coisas assim totalmente fora da realidade, ela também aproveita para defender e reforçar o quanto ela acredita ser importante a leitura e a escrita de romances, de bons romances. E nesse momento específico do livro, que é bem no começo, ela literalmente deixa de narrar a história para falar pessoalmente com o leitor. E eu achei isso sensacional. Porque pela primeira vez eu vi a Jane Austen conversando comigo por meio do seu livro. Você tá entendendo? Percebe o poder que um livro tem de nos transportar a um diálogo com um autor que já morreu há séculos. Isso é fantástico. E então eu vou ler aqui pra vocês um trechinho do que essa mulher fala. Aqui no meu caso é na página 30 da edição que eu uso, que é a edição da Nova Fronteira. E aí a Jane Austen falou assim a respeito do romance. Ela disse assim, né, que esse gênero, romance, é, em suma, uma obra na qual as mais belas faculdades do espírito são prodigalizadas e que oferece ao mundo, com uma linguagem escolhida, a mais completa ciência da natureza humana, a mais feliz imagem de suas variedades, as mais vivas efusões do espírito e do humor. Gente, fantástica! Tá entendendo por que eu amo essa mulher? Ela é sensacional. Eu achei muito gostoso, muito divertido de ler essa história. Eu terminei o livro bem antes do tempo que eu achava que eu levaria pra ler. E eu acredito que sim, ele poderia ser mais apreciado pelas pessoas, principalmente se elas derem uma chance pra entender sobre o que é que esse livro trata. Porque ele não é simplesmente mais um romance, mas ele é uma sátira, ele tem esse teor. A partir do momento que você entende isso, a leitura se torna mais leve, mais engraçada, você começa a perceber alguns detalhes que talvez você não reparasse se você pegasse pra ler simplesmente achando que é uma história bonitinha de amor. E fora que eu me identifiquei muito com a Catherine em alguns momentos, assim, da história, principalmente nos momentos em que ela era frustrada, porque é muito engraçado isso, sabe? A gente tá acostumado a ler histórias, né, onde tudo é bem perfeito, tudo dá certo, tudo é às mil maravilhas, só que aqui a Jane Austen quer mostrar o contrário, ela quer ser mais realista de fato. Então, a Catherine, ela vai ser muito frustrada e dá pena dela em alguns momentos. Porque todo mundo passa por isso, todo mundo tem aquela vontade, sabe, de que alguma coisa aconteça e de que tudo dê certo. Por exemplo, que você saia pra passear e o dia esteja lindo, você caminhe pelos campos ao lado da pessoa amada, só que aí começa a chover, entendeu? Então, assim, a vida real, ela não é tão perfeita como são nas histórias. Essas frustrações fazem parte e a gente vai saber lidar melhor com isso a partir do momento em que a gente não criar tantas expectativas românticas e mirabolantes aí também. E sem falar que aqui tem o meu crush literário mais recente, que é o personagem do Henry Tilney, que, gente do céu, ele é muito fofo! Muito lindo, muito maravilhoso e eu amo demais. Amei demais esse personagem do Henry Tilney. Ele é sensacional. Eu não vou falar muito dele porque não dá, entendeu? Não dá. Você vai ter que ler essa história pra conhecer esse personagem. Porque, gente, ele é demais. Mas, ao contrário, tem também um personagem aqui que é insuportável, que, assim, se eu fosse a Catherine, eu já teria soltado os cachorros em cima do cara, porque ele é ridículo. Mas aí isso só mostra também que, naquela época, existiam, sim, homens que eram cavalheiros, que tinham caráter, eram homens de valor, mas existiam também aqueles grosseirões que só se valiam do cavalheirismo para esconder a sua hipocrisia. O que, venhamos e convenhamos, infelizmente, é uma realidade que ainda existe, né, galera? Porém, apesar de tudo, algo que eu acho interessante a gente ressaltar a respeito dessa história é que a personagem principal, a Catherine, ela é uma mulher íntegra.
Então ela faz o que ela acredita ser certo, mesmo que isso desagrade outras pessoas. E como ela compreende que ela não é uma mulher ainda perfeitamente madura, ela ainda é jovem e inexperiente, ela busca ouvir a orientação e o conselho de pessoas mais velhas, mais sábias, mais experientes do que ela, que são responsáveis por ela e que podem, portanto, ajudá-la a discernir aí os caminhos da vida, a encontrar o jeito certo de fazer as coisas e fazer boas escolhas. Portanto, eu recomendo demais a leitura da Abadia de Northanger. Foi muito divertido, foi realmente uma surpresa pra mim ler este livro, não estava esperando nada, não sabia nada do enredo dessa história e gostei bastante. Uma curiosidade também é que tem o filme que foi lançado em 2007, né, a adaptação desse livro. Também já assisti, gostei, achei bem fiel ao livro, só que não tem jeito, né, gente? Um livro é um livro, o livro tem detalhes especiais, tem sempre as sacadas geniais aí da Jane Austen, que apesar de sutis, são muito impressionantes, são muito legais. Tem todos esses detalhes que tornam o livro único e muito especial. Então agora eu quero saber de você. E aí, ficou curioso para ler essa história? Ou se você já leu, me conta aqui embaixo nos comentários o que é que você achou dessa história. E claro, caso você deseje adquirir esse livro aqui, eu tô deixando o link aqui embaixo, não só dele, mas de outras versões que você pode achar interessante. E comprando o livro ou comprando qualquer outro produto, a partir do link que eu disponibilizei aqui embaixo, você ajuda este canal a continuar aqui produzindo conteúdo literário para vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito ainda e compartilha esse vídeo também com quem você quiser, tá bom? Nos vemos na próxima. Tchau! Tchau! Gente, que é isso? Um bicho. Um bichinho de nada, mano. Até aí.